E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gessé Rovira e hoje nós vamos tratar sobre salvar os dados do formulário. Vamos fechar o nosso formulário agora com chave de ouro, mensagem, pessoal, validação do formulário, campos requeridos, muita coisa bacana. Legal? Curte aí. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós viemos aí dos vídeos anteriores trabalhando em cima de um formulário para cadastro de clientes. Hoje nós vamos avançar vendo como é que utilizamos o conceito de serviços, tá? Que é uma parte da lógica da aplicação, que começa a trabalhar com a estrutura dos dados da aplicação. Nós vamos avançar para isso, vamos dar vida ao nosso formulário, de maneira que os dados que estão sendo incluídos nesse formulário consigam participar de um processo de validação, para que eles possam ser salvos. Nesse momento, é claro, como nós ainda não temos um back-end, a gente vai salvar esses dados localmente aí, né, num conceito chamado de local storage. Então vamos ver essas coisas aí nessa aula, tá bom? Me acompanhe aí. Deixa eu trazer aí o nosso PowerPoint, tá joia? Vou tirar aqui o vídeo e atenção, estou aí na parte embaixo aí, como vocês já estão acostumados, tá joia? Então vamos lá, pessoal, essa é a nossa aula de número 5 e o nosso foco aqui é salvar os dados no formulário. Vamos ver aqui, pessoal, então olha lá, nós vamos iniciar aí criando um serviço. Então o que é o serviço, pessoal? Eu até comentei isso na nossa aula, quando eu explicava sobre back-end, front-end, né? Eu disse que o back-end é aquela camada não percebida pelo usuário, geralmente fica na nuvem, num servidor, dando apoio aí à aplicação. Mas eu comentei que eventualmente até mesmo no front-end a gente pode ter esse conceito de back-end. E quando a gente fala desse service aqui, ele se aplica um pouco nesse conceito. O service, ele é meio que um pequeno back-end dentro aí do teu front-end, tá? É ele quem vai dar inteligência estrutura funcional aí e alguns pontos de estrutura para o comportamento da tua aplicação. Nós, sempre que possível, vamos colocar, a gente chama de encapsular, vamos encapsular no service as principais regras de negócio da tua aplicação, tá bom? Então vamos dar andamento nisso, depois falaremos sobre o local storage vinculado ao serviço, salvando os dados do cliente, e aí também falaremos um pouco sobre apresentação de mensagens para ter um pouco mais de interação com o usuário. Vamos lá, pessoal, vamos seguir? Então, services são classes que realizam essas funções de negócio, é onde fica a inteligência da aplicação para atender determinada necessidade dessa aplicação. Tá joia? Então, salvar um cliente, recuperar o cliente, deletar o cliente, né? Então essas regras, esses funcionamentos aí negociais ficam incorporados no service. E quando eu tiver o back-end, é o service do front-end, é o back-end do front-end que vai falar efetivamente com esse grande back-end, que é realmente lá a parte final da aplicação, ele que vai invocar o back-end realmente, é o service quem faz isso, tá bom? Existem serviços, como é o nosso caso, que são específicos da aplicação, e existem serviços genéricos. O que nós vamos criar hoje é um serviço específico para a nossa aplicação. Para isso a gente vai rodar lá o nosso comandinho ng generate, e aí no caso o que nós estaremos criando é um service, então ng generate service e o caminho aí desse serviço. Vejam que o termo cliente, que é o que a gente está trabalhando, não levou consigo o axioma, o termo service, tá? Eu estou usando apenas cliente. O próprio Angular se encarrega de complementar, tá? Então, por exemplo, quando nós criamos, né, na nossa última aula, o incluir cliente, ele criou o incluir cliente component, e agora ele vai criar o cliente service, tá bom? Vamos ver isso, vamos lá. Então, vou trazer aqui o nosso Visual Studio, tirar aqui o PowerPoint e vamos então visualizar aí esse comportamento, tá? Então vou tirar aqui o serve, estava servindo aí, né? A aplicação já estava aqui em serviço, eu vou tirar ela do ar e vou então criar o nosso serviço. ng generate service client, vou dar o caminho, app, traço, como que é o nome do nosso módulo? Clientes. Eu quero criar
um serviço dentro de cliente. Clientes barra. Eu não vou criar na raiz, porque vai ficar assim desorganizado. Então, dentro do módulo clientes, eu vou criar uma pasta chamada service, para que ele contenha o serviço de cliente. Service barra, e aí então eu dou o nome para o nosso serviço. Cliente com letra maiúscula, o C maiúsculo cliente. Cliente, vamos criar ele lá. Eu acabei criando aqui app clientes. Perdão, pessoal, ele vai criar errado aqui. Vou apagar. Não tem aquele app ali, desculpem. Delete. Manda embora. Continuar. Ver se ele... Sim. Nossa, quanta coisa. Não deixou? Tá, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar via Explorer, pessoal. Vocês vão ver ele saindo de lá. Um segundinho. Vamos criar certinho. Eu criei a pasta app de novo. Vejam, a pasta app já é a pasta... Puxa vida, ele não tá... Tá, deixa eu vou continuar aqui. Vou fazer de novo aqui. Vou tirando o app. Então, olha lá. ng service. Pronto. Clientes, service, cliente. Tá? Então, não tem app. Perdão, ato falho. Tá? O app já é o caminho nativo do Angular. Ele sabe que é app. Tá bom? Então, perdoem esse ato falho. Clientes barra services barra cliente. Então vejam que ele criou essa pasta errada aqui, mas agora ele vai criar certinho, ó, clientes, service, e aí ele criou lá para mim, ó, cliente service TS. E vejam que ele já criou a classe com esse nome, ó, cliente service. E ele coloca uma decoration aqui, ó, chamada injectable. Então esse é um serviço injetável. O que é isso, pessoal? Quando eu tiver lá no nosso componente incluído cliente, eu consigo fazer uso dele sem ter que criar essa camada de serviço, tá bom? Os serviços não são criáveis, eles são incorporados, eles são injetados nos módulos, nos componentes que a gente vai fazer uso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou criar um método aqui já para o nosso serviço. Como que é o nome do método? Eu vou chamar ele aqui de salvar, tá bom? Eu já estou em cliente, né? Vamos evitar a redundância, salvar cliente. Eu já estou em cliente, então se eu já estou no serviço cliente, eu não preciso criar o método salvar cliente. Eu vou criar apenas o método salvar. E ele precisa de um parâmetro de entrada, esse serviço. Então eu vou criar um parâmetro aqui para ele. Eu vou chamar de data também, tá? De novo, né? Dentro daquela lógica de nós termos aí padronizado o nosso código, data, e ele é do tipo cliente. E ele já sugere, falou, acho que você está falando dessa model aqui. Eu estou falando dessa model. Nós falamos de models na aula passada. Assistam aí a última aula, tá joia? Então, aula data, que é do tipo cliente. Beleza. Agora, pessoal, eu vou fazer uso de um componente aí que é padrão da plataforma Angular, que é o Local Storage, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, Local Storage. Quem que é o storage local? É o que fica salvo aí nos dados aí do teu browser, tá? Então eu vou ali, ó, local storage. Eu falo até dele no nosso PowerPoint. Deixa eu chamar o PowerPoint aqui bem rapidamente, ó, só para a gente ter um lado conceitual, e aí quando vocês estiverem acompanhando aí as aulas, vocês poderem pausar e dar uma lida melhor, tá? Então ali, entendendo o local storage, então ele fica salvo aí na sua máquina. Cuidado para não salvar dados sensíveis. O local storage tem funcionamento, assim, tem é usado no dia a dia, tá? Tem sentido não para o que a gente vai fazer necessariamente aqui, que é uma adaptação. Já que eu não tenho um banco de dados para salvar isso num back-end, eu vou fazer um uso bem simplesinho aqui no nosso front-end mesmo, para a gente poder ver esse salvamento de dados, para sentir esses dados sendo salvos, tá? Mas o local storage é um ambiente muito aberto, tá? A rigor, qualquer código JavaScript, algum código malicioso poderia acessar esse local storage. Então evitem colocar dados sensíveis aí no local storage, como senha, por exemplo, ou outros dados de natureza tão sensível quanto, que você vai descobrir no dia a dia aí dos teus projetos. Você vai saber o que é dado sensível. Então cuidado, tá bom? E aí eu falo dos métodos padrões aí, o setItem. O que é o setItem? Grava para mim esse item na local storage. Tem o método getItem, pega esse item para mim da local storage. Tem o removeItem, arranca ele para mim da local storage. E o clear,
limpa tudo aí que está na Local Storage, tá bom? Então esses são os 4 métodos aí disponíveis na Local Storage, tá? Que são os mais utilizados para essa aula, e para algumas aí depois a gente vai usar aí por enquanto o set item, tá bom? Voltemos lá para o nosso Visual Studio Code. E aí vamos lá, Local Storage.set item, opa, cuidado, set minúsculo, item maiúsculo lá, pessoal. Importante, JavaScript é o que a gente chama de case sensitive, tá? Ou seja, ele é sensível ao caso. Então, se a letra está minúsculo ou maiúscula, tá? Minúscula ou maiúscula, importa, tá bom? Então, set item com i maiúsculo é diferente de set item com i minúsculo, que nem existe nesse caso, tá bom? Bom, pessoal, o Local Storage funciona da seguinte maneira: eu preciso criar um atributo para atribuir a ele um valor, muito similar ao que a gente faz lá no caso do JSON, tá bom? E aí vem um caso importante. Toda vez que a gente cria uma model no Angular, ela é por definição uma estrutura JSON, tá? Ele já é um JSON por definição. Só que Local Storage só grava string, ele não grava objetos complexos, como é o caso do JSON. Então eu vou precisar transformar o conteúdo desse cliente, que é JSON, numa string. E é muito simples de se fazer isso, vou mostrar para vocês aqui agora. Qual que vai ser a chave do nosso cliente? Bom, pessoal, CPF é uma chave boa, é única, não tenho 2 clientes com o mesmo CPF, não posso ter, então a gente vai usar o CPF como chave, tá bom? Então a chave do nosso cliente, o que vai identificar ele exclusivamente vai ser o CPF. E aí eu vou gravar dentro desse CPF a estrutura complexa que é o cliente, os seus dados. Só que eu já disse, eu não posso gravar o JSON, eu tenho que gravar ele como uma string. Então eu vou pedir que eu tenho aqui uma biblioteca chamada JSON, tá? E ela tem uma funcionalidade chamada stringify, ou seja, ele vai stringalizar. Meu Deus, que neologismo, que invenção de palavra. Ele vai criar uma string, ele vai stringilizar o JSON, ele vai pegar essa estrutura complexa e vai transformar numa string, numa sequência de caracteres para nós, tá bom? Ele vai stringalizar quem? O próprio data. Então eu vou pegar um valor desse JSON aí, que é o CPF, tá? Que vai virar minha chave, e eu vou pedir que ele armazene toda a estrutura de dados do cliente, tá bom? Ele reclamou aqui, pessoal, porque nós estamos utilizando a string como um objeto, tá? Que é o string com S maiúsculo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Lá no nosso cliente, na nossa model cliente.ts lá, ó, tá vendo que eu estou usando string com S maiúsculo, que é um objeto, tá? É um objeto complexo. Só que ele ali armazena a chave da Local Storage é string com S minúsculo, que é um tipo de dados mais simples, tá? Então aqui eu preciso fazer isso aqui, ó, data.cpf.toString, tá? Que é quase uma cacofonia técnica aqui, né? Mas são 2 coisas diferentes. O string com S maiúsculo é uma classe complexa, e o string com S minúsculo é uma classe, uma cadeia de caracteres simples. Ele não é uma classe. Mais para frente a gente trata com mais clareza isso e aprofundamos um pouco mais nessa estrutura, tá bom? Então por hora, olha que simples. Local Storage, tá? Que é uma biblioteca que cuida aí desse armazenamento de dados. .setItem guarda para mim o que? Na chave CPF, que eu vou ter digitado lá na tela, guarda para mim os dados do meu cliente, né? Transforma em string essa estrutura de dados que nesse momento é um JSON, tá bom? Então, bacana, criamos o nosso método salvar. Vamos usar o nosso método salvar? Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar lá para o nosso formulário que a gente inicializou na aula passada, tá joia? Ele já está criado aqui. Agora a gente vai precisar tornar essa estrutura um pouquinho mais complexa, tá? Eu tentei simplificar na última aula, deu lá um probleminha. Agora a gente vai complementar isso aqui, tá bom? Eu estou ali com um código pronto, pessoal, que eu fiz aqui para a preparação da nossa aula. Eu vou copiar aqui um conteúdozinho, tá bom? Então eu vou pegar aqui essa tag, que é a tag form, tá? E vou trazer ela aqui para o nosso código. Quando eu colo aqui no Visual Studio Code, ele já fecha para mim. Então eu colei a tag form e ele já fechou para mim com a tag form. Só que eu preciso colocar o nosso formulário dentro dele, tá? Então veja que eu abri aí a tag form. Eu vou simplificar aqui, né? Vou fechar aqui o div class,
vou recortar ele daqui e vou colar ele dentro do formulário. Viram aí o que eu fiz, né? A manobrinha aí, tá? Então agora o nosso formulário tem aqui uma estrutura, tá? Eu vou tratar disso no futuro. Tem 3 maneiras de se implementar o formulário em Angular. Eu estou usando uma dessas 3 maneiras, mas que eu não vou aprofundar nesse momento agora. A gente vai falar disso no futuro, tá joia? E ele é um form ng form, um form Angular, tá? E no método submit, o que é o submit, pessoal? Quando ele tiver um evento de submissão, quando eu falar vai formulário, ele vai invocar um método chamado salvar, que a gente vai implementar aqui agora, vai pegar esses dados e vai submeter eles então para um salvamento, tá joia? Pessoal, atenção, que eu tenho aqui 2 campos, ó, que estão marcados como required. O que é required? Requerido. Esses 2 campos são obrigatórios. Então, como eu estou trabalhando com formulário reativo, no momento que eu entrar com os meus dados e tentar submeter, eu vou fazer uma validação no método salvar para ver se o nosso formulário está válido. Vamos ver como é que isso funciona? Então aqui, pessoal, ó, no incluir cliente, a gente vai implementar o método salvar, public salvar, tá? Deixa eu fazer de novo aqui, né? Aproveitar aqui e ganhar um pouquinho de tempo. Deixa eu puxar aqui um código que já está pronto e eu explico esse código para vocês. Tudo muito em prol aqui, pessoal, do tempo do vídeo, para não ficar muito extenso. Então, olha lá, criei aqui um método public salvar, tá? Onde ele tem um form do tipo endForm. Ele está dizendo para mim assim, eu não sei o que é endForm. Eu falo, poxa, desculpa. Então, eu vou na frente dele aqui, pessoal, vou dar um Ctrl espaço. O Ctrl espaço é uma ferramenta do Visual Studio Code, que é o Code Completion, que nós chamamos. E aí, completado o código, o Visual Studio Code vai procurar esse endForm nas bibliotecas dele. E ele encontrou lá no Node Modules, dentro da biblioteca Angular, no Forms. Ele fala assim, é esse endForm que você quer, que fica lá em Angular, Forms, eu vou dizer assim, é ele mesmo, Visual Studio Code, obrigado. E ele foi lá e colocou para mim uma importação nova aqui, tá bom? Só que ele está reclamando de um tal message service ainda, tá? Isso aqui são mensagens e a gente vai implementar isso aqui também no nosso código. Eu vou voltar lá na minha colinha, que eu já preparei essa aula, e vou copiar e colar lá no nosso código o seguinte. Vou voltar aqui no HTML, tá? E aqui, ó, entre o título do meu formulário, tá? E o meu formulário, eu vou colar essa tag aqui, pessoal, ó, pMessages, tá? O que é o pMessages? Ele é um componente do PrimeNG para mostrar mensagens para o usuário. Tem muito uso, tá? A gente vai explorar em outras aulas no futuro mais usos aí do pMessages. Mas ele está reclamando também, sinal de que faltam importações aí para a gente resolver. Vamos ver quais são? Beleza, então lá no nosso nos nossos módulos, tá? A gente tem que fazer algumas importações agora lá. Especificamente 2, pessoal. Eu vou já copiar aqui para vocês, aliás 3, perdão, que é o serviço, tá? E 2 componentes. Então aqui, ó, no clientes module, no módulo principal, a gente vai fazer essas três importações aí, ó. O import messages module, o import message module e a importação do serviço de mensagens, tá joia? Esses 2 módulos nós vamos importar aqui, ó, junto com os outros módulos, tá bom? Vou colocar eles aqui. Só que a gente vai precisar de uma coisa chamada providers, que é especificamente para esse serviço aí. Os providers, eles são colocados aí com array, tá? E aí eu vou invocar o nosso message service aqui, tá bom? Então eu quero que ele tenha um provedor, que é o serviço de mensagem, tá? Em aulas futuras também, pessoal, a gente vai explorar mais esse conceito de providers, a gente vai falar um pouco melhor sobre essas importações, tá? Agora vamos num basicão aqui para a gente alcançar um objetivo, tá joia? Então, ó, declarei aqui um provedor, que é o serviço de mensageria, e importei os 2 módulos aqui. Com isso, pessoal, feito, tá? Ele já, perdão, aqui no HTML ele não reclama mais do pMessages, tá? Ele já sabe quem é esse componente, mas ele continua reclamando do message service e do cliente service, tá bom? Vamos resolver isso aqui. O que está faltando? Está faltando eu incorporar esses 2 serviços aqui ao meu componente. Eu importei
a origem dele, o provedor dele, o módulo, lá no meu módulo, mas falta eu usar aqui dentro do meu componente. Como é que eu faço isso? Pessoal, no método constructor, na construção do meu componente, eu vou fazer o seguinte, ó, dentro aqui dos parâmetros de construção, eu vou injetar esses dois serviços. Quer ver como é que é feito? É bem simples assim, ó. Private, para que ele faça parte desse componente, ele vai fazer, eu estou incorporando dois parâmetros aqui agora, ó. O parâmetro Message Service, que é do tipo, ó, dois pontos, Message Service, tá? E um segundo parâmetro, ó, pode ver que ele parou de dar erro já, que é o Client Service, que a gente criou, que é o nosso serviço, tá? A gente que criou esse Client Service aqui, ó. Pronto. Agora, peraí, deixa eu só ver qual que ele incorporou, porque lembra que eu errei? Ele está incorporando o Source App Shared, perdão, não, ó, ele incorporou o errado, o app. Cuidado, pessoal, não cometo aquele erro que eu cometi, tá? Eu quero desse caminho aqui, ó, Source App Clientes. Lembra que tem lá um app que eu acabei deixando lá porque o Windows não deixou apagar, porque está aberto aqui o nosso Visual Studio Code, tá? Então ele não deixou porque ele vinculou o arquivo, tá bom? Depois dá para apagar sem prejuízo, por enquanto não deu. Então muito cuidado, pessoal, tá? Com essa importação, eu não tenho induzido vocês a erro aqui, ó. Source App Clientes, não é o app, é o App Clientes. Bom, eu acho que vocês já entenderam. Vamos lá. Então, olha o código aqui, o que ele está fazendo. Está limpando as mensagens, tá? E olha esse if aqui, ó. Se o form for válido. O que é form válido, Gessé? Form válido é o seguinte. Observem que aqui em dois componentes eu usei esse parâmetro required. Eu estou falando que esse campo ele é requerido. O meu usuário tem que colocar dados aí dentro. Se ele não colocar e eu perguntar para o form.valid se ele é válido, o Angular vai falar o seguinte: não é válido não, porque tem dois componentes marcados como requerido e você não colocou o valor neles. Tudo bem? Então isso é a validação de formulário. Olha que bacana. Então se form valid, ele vai fazer duas coisas. Olha aqui, ó. Dis.clientService, que é o nosso serviço, dis.clientService, que é esse parâmetro aqui, essa variável, ponto salvar, que é o nosso método, que é o método que está criado lá dentro do service. Esse método salvar aqui, ó. E vai passar como parâmetro, voltando aqui, e vai passar como parâmetro, ó, dis.data, esse parâmetro aqui, tá bom? Vai passar como parâmetro essa propriedade aqui do meu componente, esse data aqui. Então ele vai falar, ó, método salvar, olha os dados que eu quero que você salve aí, dis.data. Quando ele faz isso, pessoal, eu, como não estou fazendo nenhuma outra grande validação por enquanto, eu já dou a mensagem lá para minha tela, uma mensagem de sucesso. Eu estou fazendo dis.messageService.add, eu estou adicionando uma mensagem aí ao meu barramento de mensagens do PrimeMD, cuja severidade é sucesso, cujo sumário, que é só o título da mensagem, é informação, e o detalhe, qual mensagem que eu realmente quero passar para o meu usuário, cliente cadastrado com sucesso. Mas, se o meu formulário não for válido, se form valid der negativo, se ele não for válido, else, dis.messageService.add, severidade error, sumário erro, preencha os campos obrigatórios. Caramba, olha que legal, já valida o formulário, já dá mensagem para o usuário e se tudo der certo, ele vai gravar esses dados no nosso banco de dados local aqui. Vamos ver isso funcionando, pessoal? Vamos ver o nosso programinha em funcionamento? Então vamos lá, ó. ngserve, tá? Vamos ver isso aqui na prática agora. Poxa, turma, tá muito bacana aqui o nosso treinamento. Ó, a gente já entendeu a estrutura básica do projeto Angular, com os principais arquivos. Estamos trabalhando com uma plataforma muito comercial aí, que é o PrimeMD. É muito comercial, eles têm muitos componentes, ela é muito bacana, tá? Estamos aí utilizando uma plataforma de ponta, que é o Angular, que ela é muito boa, também está muito em alta. Então, pessoal, estou muito animado aí, ó, tem muita coisa boa pra gente, tá bom? Bom, ele está compilando aí o nosso projeto, para então poder mostrar isso aí para nós
na nossa tela. Como tem bibliotecas novas aí sendo utilizadas, né, que é a Messages e tal, então, faltou, eu vi ali uma mensagem ali agora, pessoal, faltou incorporar uma coisa aqui ao nosso projeto. Deixa eu copiar aqui, agora que eu vi ali, eu lembrei, senão ele daria erro, que é o seguinte, deixa eu só localizar ele aqui para nós, só um pouquinho, por favor. Fica lá em App Modules, pessoal, deixa eu corrigir isso aí, ó, esse percurso, deixa ele subindo. Pessoal, lá no App Module, ó, vocês vão fazer uma nova importação. Pausem aí o vídeo para ver com calma, ó. É esse cara aqui, ó, Browser Animations Module, tá? Que ele é importado de @Angular, esse arroba, né, que muita gente chama, o termo técnico adequado para ele é @, tá? @Angular /Platform Browser /Animations. E a gente tem que importar ele aqui como módulo da nossa aplicação também, tá joia? Então faltou colocar isso aqui, tô corrigindo aqui agora, tá lá no nosso App Module. Pausa aí, corrige também, para você ver o comportamento da aplicação, tudo funcionando direitinho. Beleza, a aplicação tá no ar. Vamos lá para o nosso Chrome, então vamos ver ela funcionando? Tira o PowerPoint aqui, tira o Visual Studio Code, beleza. Vamos lá, vou dar F5 aqui para recarregar o incluir cliente, tá joia? Pô, Gessel, eu saí dessa tela, não tem problema não, pessoal, ó, a gente já tinha deixado pronto nas últimas aulas, clica aí em novo cliente, aí você vai ver o formulário, tá bom? Então, ó, faltou uma coisa importantíssima, pessoal, desculpem, vamos fazer duas correções aqui importantes. Lá no nosso formulário faltou um botão para que a gente consiga submeter o nosso formulário, vou copiar ele aqui também, tá? E vou lá no nosso formulário, deixa eu voltar aqui o Visual Studio Code, ir lá no nosso formulário, vamos lá fazer mais um ajustezinho, pessoal, lá no incluir, nosso componente incluir cliente, cadê aqui, clientes, incluir cliente, HTML, embaixo aqui, ó, dos campos, tá? Olha lá o que eu coloquei, ó, ele é um call 12, né, com 12 colunas, tá? Ele é um p-button, ele está dizendo, ó, eu não sei quem é p-button, é normal, a gente tem que incluir, fazer o uso dele aí, né? Lembra disso. Então nós vamos lá no nosso clientes module, lá no nosso arquivo de módulos do nosso cliente e vamos importar o button module lá do PrimeMD, tá? Então olha aqui, ó, import button module, botão da plataforma, né, da nossa plataforma PrimeMD. E aí eu tenho que, aqui é só o import, agora importa mesmo aqui dentro, tá bom? Então ali é onde ele aponta para a classe, ele falou, ó, eu estou importando de lá, mas a importação ocorre de fato, pessoal, quando eu coloco aqui dentro do imports. Eu estou em clientes module TS, tá? Eu estou no nosso módulo, importei ele aqui no nosso módulo, a nossa tela aqui já deve ter parado de dar erro, beleza, o Visual Studio Code já encontrou o componente, tá? Olha como é que ele está configurado. Ele tem um ícone que eu vou deixar para uma outra aula a gente falar um pouco mais sobre isso. Ele é do tipo Submit, tá? Ele tem um label, cadastrar cliente. Vamos ver como é que isso refletiu na nossa tela? Nossa tela agora deve parecer aí um pouco diferente. Vamos entrar aqui. Peraí que não apareceu ali ainda. Deixa eu servir ele do início aqui, pessoal. Deixa eu dar um NG Server aqui de novo, só um pouquinho. Vou servir ele do zero aqui, um segundinho. Se não aparecer de primeira aí também, tirem do ar, dá um NG Server de novo, tá? Pode ser algum cache, alguma coisa. Ah, eu não salvei a minha tela, oh meu Deus do céu, Ctrl S. Ah, foi isso então, perdão. Eu coloquei o botão ali, mas não salvei. Aí não tem como aparecer, né? Mas beleza, vai servir de novo aqui pra gente. Vamos lá. Esses errinhos, pessoal, esses detalhes, eu não me intimido de maneira alguma, porque é normal, acontece no dia a dia, que nem eu fiz a alteração no arquivo e não salvei. Aí não tem como ele mostrar essa modificação acontecendo do nosso usuário, faz parte, tá bom? Então é bom que vocês vejam que assim, todos nós somos sujeitos a falhas, tá? Eu não sou diferente. E aí é bom que vocês, ó, apareceu o botão aí, tá joia? Então atenção a esses detalhes. Vamos lá, pessoal, eu vou clicar direto aqui, ó, cadastrar cliente. Olha o erro aí, ó, preencha os campos. Opa, vocês não estão vendo a minha tela, meu Deus do céu. Tira aqui, aí. Olha lá, ó,
Erro, preencha os campos obrigatórios. A nossa mensagem de por quê? Porque CPF e nome está marcado como requerido. Vou fechar essa mensagem aqui, vou preencher agora lá. 555-444-777-22, tá bom? Nome, GC. Vamos em frente aqui, endereço, Rua das Couves, 1312. Cidade, Brasília, CEP 555-665-43, tá? GC e máscara, calma, outras aulas, a gente vai evoluindo aí essa parte visual da aplicação. Tudo bem? Cadastrar cliente. Opa! Informação, cliente cadastrado com sucesso. Tomara que vocês estejam visualizando isso aí de vocês. GC, mas cadê esse cliente? Cadastrou com sucesso onde? Muito bem, agora vem, isso é importante. Lembra do F12? Que abria essa janelinha aqui do lado, ó? Nela, pessoal, tem uma opção, no Firefox tem também, se vocês não estiverem utilizando o Chrome. Aqui no Chrome chama-se Application. Quando eu entro aqui em Application, pessoal, vejam só, eu tenho aqui, ó, eu vou limpar para não ter dúvida, tá? Eu vou tirar todos os dados salvos aqui, ó, e eu vou fazer um teste agora. Eu estou ali em Application, veja que eu abri aqui, ó, Local Storage, cliquei aqui na URL da nossa aplicação e vamos agora aqui, ó, 333-222-11144 e eu vou chamar aqui de GC Rovira e cadastrar cliente. Olha lá, pessoal, ele criou para nós ali, ó, deixa eu ampliar mais aqui um pouquinho. Olha lá a responsividade acontecendo também, pessoal, tá vendo que os campinhos ficaram um em cima do outro ali, ó, isso aí é a responsividade, tá? Olha o que ele fez, pessoal, ele pegou meu CPF, chamou de chave. Como é que ele fez isso? Lembra que quando nós criamos o salvar, deixa eu mostrar aqui um pouco o código, rapidinho. Olha lá no salvar, vocês vão visualizar lá no nosso serviço, no clienteservice.ts. Vocês vão ver, ó, local storage. Olha lá o que eu usei como chave. O CPF é a chave do nosso dado, beleza? Deixa eu tirar o Visual Studio Code aqui. E aí, ó, eu falei, guarda essa estrutura, stringaliza para mim esse JSON, meu objeto. E ele fez isso, ó. CPF, o CPF, nome, o nome, endereço, o endereço, cidade, a cidade, o CEP que eu digitei. E se eu quiser cadastrar um outro cliente agora aqui, 77, GC Rovira 2, cadastrar cliente, cadastrou mais um, olha lá, 77, tá bom? Beleza, pessoal? Então, nós salvamos aí os dados do nosso formulário com mensagem e com validação do formulário, tá joia? Pessoal, foi uma aula mais complexa, usamos estruturas e questões aí mais complexas dessa arquitetura, tá joia? Deixa eu ficar aqui em primeiro plano aqui para conversar com vocês. Aí, opa, peraí. Aí, olha eu aí, tá bom? Pessoal, então foi uma aula com elementos mais complexos, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, compartilha, se inscreve, tá? A gente vê que a taxa de visualização ainda é maior de não inscritos, então se inscreve no canal, compartilha. Se você gostou desse trabalho, se você vem gostando, dá like, dá essa moral aí pra gente, tá bom? Nos ajuda a promover esse canal. Ó, com 500 inscritos nós faremos a área de membros, para que a gente tenha maior proximidade. Eu vou compartilhar esse projeto com vocês no Git, vocês vão poder nos ajudar a manter esse projeto aqui, para que a gente colabore, tá bom? Eu vou fazer parte do projeto de vocês, posso contribuir, ver eventuais erros que vocês estejam cometendo, ajudá-los a evoluir no projeto de vocês, mas eu preciso de pelo menos 500 inscritos. Tá bom? Para que a gente consiga ter uma dinâmica mais aprimorada aí de comunicação com vocês aqui no canal. Tá joia? Então nos ajude a chegar a uma meta simples, 500 inscritos. Eu sei que vocês podem nos ajudar nisso. Tá bom, pessoal? Então obrigado mais uma vez por terem ficado conosco até aqui e até breve, até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.